Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu levantei hoje pensando na minha bisavó, que quando eu era pequena, né, quando nós éramos pequenos, que nós éramos em alguns primos, nós nos medíamos pela minha bisavó. Então, quando ela faleceu, eu estava com uma vovozinha e meia. Porque a minha bisavó, ela era bem corcundinha, né? Ela tinha uma cifose muito grande, então ela passou a ser a vovozinha. E aquele cabelinho bem branquinho, ela fazia permanente, ficava todo enroladinho. Aí eu lembro que nós brincávamos que ela era a vovozinha. E essa é uma visão que é muito da imaginação da criança, né? Muito infantilizado. Aquela vovozinha pequenininha, corcundinha, com o cabelinho branco. E hoje em dia, ou melhor, nunca foi, mas nós temos que mudar essa visão sobre o idoso. Por exemplo, meu pai tem 69 anos, extremamente ativo, faz academia todos os dias, brinca com os netos, corre. A minha mãe tem 66, extremamente ativa, fica com os netos, brinca, corre, faz tudo. Então, assim, esta visão da vovozinha, da pequenininha, é uma visão infantilizada, que as crianças têm esta visão. E nós, como profissionais, temos que tomar cuidado em relação a isso, porque nós usamos palavras com eles que muitas vezes nós os infantilizamos. E muitas vezes não é de propósito. Eu quis fazer isso com ele. É uma forma muitas vezes carinhosa, né? Dona Maria, pega o pezinho, pega a mãozinha, abre a boquinha. E isso, na verdade, é infantilização dos idosos. E eles, de verdade, não gostam disso. Porque o idoso, antes de ter sido um idoso, ele teve uma vida, ele teve uma história, ele teve problemas, ele teve soluções, tristezas. Então, quando nós pensamos em um idoso, nós temos que pensar em uma história de vida. Nós temos que pensar que eles estão ali com seus 80, seus 90 anos, mas estão felizes, já viveram. Então, assim, nós temos que mudar esta visão em relação ao idoso. Seu João, mão no pé. Dona Maria, mexe a cabeça. E trazê-los para uma realidade de adultos mesmo. Porque ninguém vai falar com o personal de vocês de 30, 40 anos, pega na mãozinha. Ninguém vai fazer isso, né? Então, assim, deixarmos de cuidar deles como crianças, pois eles não são e eles não gostam, e começarmos a falar com eles como eles de fato são, né? E independente se eles são cadeirantes ou independentes, todos eles passaram por uma história de vida. Uma criança, nós vamos ensiná-los, vamos ensinar a comer, vamos ensinar a andar. O idoso já sabe tudo isso, né? Então, é mais fácil nós aprendermos com eles do que eles aprenderem com a gente. Então, assim, a vida é feita de aprendizados, e se abram para aprender com eles da mesma forma em que eles aceitam que nós ensinamos. Então, tenham muito carinho, tenham muito respeito, porém, eles não são crianças. E nós podemos bater aí em uma outra palavra que chama-se ageísmo, que é o preconceito contra o idoso. E essas palavras infantilizadas, pezinho, mãozinha, comidinha, boquinha, levam os idosos à infantilização. E esta infantilização, este preconceito, passa a ser um ageísmo. Então, essa palavra hoje em dia é muito usada, e queria
aí dar um alerta para vocês, um toque pra gente poder tomar cuidado em relação a isso mesmo, porque eles gostam de ser valorizados. Eles gostam de contar a história deles e ver que eles tiveram uma história para contar. E isso é muito bacana. Então, se vocês tiverem a oportunidade, estimulem os alunos de vocês a contarem histórias, a contarem o que eles passaram. Muitas vezes eles querem apenas contar e a gente escuta. Muitas vezes vocês podem contar sim histórias junto com eles, porque uma vai acrescentando a outra. E isso é muito bacana. Tá bom, pessoal? Só queria conversar um pouquinho aí com vocês sobre isso.